Começando, né, mais um programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Você que está na tua casa aí, você que está no teu aposento, eu trago hoje uma palavra abençoada. Fique aí sintonizado com esta programação. Não saia da telinha do sofá, não saia aí, né, da telinha da televisão, do seu sofá aí, que eu creio que Deus vai falar com você de forma grandiosa através dessa palavra, a qual o Senhor colocou no meu coração para ministrar nesse momento. A gente sempre começa o programa com o momento da oração para dar abertura ao programa, né? Vamos para o momento da oração para a abertura do programa. Amado Deus, amado Pai, perante a Tua presença, Pai, eu consagro aqui esse estúdio, consagro aqui, Pai, esse cenário, que Tu venha abençoar, Pai, que cada palavra que foi ministrada aqui, Pai, que venha edificar vidas, venha edificar famílias, que é onde chegar essa palavra, Pai, que vidas venham ser impactadas, que vidas venham ser libertas através da Tua palavra, assim, Pai, coloco tudo diante do Teu altar, em nome de Jesus, amém. Abençoando que os anunciantes, patrocinadores, amigos e parceiros, né, que Deus continue prosperando a todos, em nome de Jesus, amém. Nós vamos agora colocar um louvor abençoado da parte de Deus e daqui a pouco nós voltamos com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucuras, tristezas eram parte de mim. O terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços do chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. O terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços do chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca,
voltando, com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, eu creio, meu irmão, minha irmã, que Deus vai falar contigo através desta palavra. Eu creio que Deus tem algo grandioso para falar com você neste momento. Fique sintonizado aí, não saia da telinha da televisão do seu sofá, que eu creio que Deus ele vai falar contigo através desta palavra. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Você que tem acesso à Bíblia aí, você que pode ter acesso à palavra de Deus aí, 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Palavra profética a qual Deus vai liberar para você nesse momento. Eu creio que Deus vai falar de forma grandiosa no teu coração. Eliseu aumenta o azeite da viúva. 2 Reis, capítulo 4. Olha, diz a palavra de Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor e levou meus filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de te fazer? Declara-me o que tens em sua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e lhes traziam os vasos, e eles os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ele e o fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sabe o que Deus fala para mim e para você? Através aqui desta palavra do livro de 2 Reis, capítulo 4, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Às vezes você não tem nada dentro da sua casa, e Deus vai usar exatamente o que você não tem para multiplicar na tua vida. Aqui, através do profeta Eliseu, Deus ele usou uma viúva para mostrar que é quando você pensa que não tem nada, Deus vai usar aquilo que você não tem para te abençoar. Deus às vezes ele pode usar qualquer coisa para te abençoar. E aqui dentro dessa palavra, Deus usou vasos. Olha que lindo esta palavra, ó. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. O marido dela tinha morrido. O marido dela morreu, e deixou uma dívida muito grande para ela e para os filhos. O marido morreu e deixou uma dívida muito grande para ela e para os filhos. E os credores queriam levar os filhos dela como servo, como escravos, para pagar as dívidas. Mas o que coisa linda que quando tem profeta, quando tem homem de Deus, ele envia para os teus filhos, para os teus servos. Olha que palavra linda. E Eliseu dizendo, aí uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor e levou meus filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. Eliseu perguntou: o que você tem na tua casa? Aí aquela mulher disse: eu só tenho uma botija de azeite. Ela falou, o Eliseu perguntou: o que você tem na tua casa? Ela disse: eu só tenho uma botija de azeite. Olha que palavra linda. E uma botija de azeite. Então disse ele: vai, porém, para ti, pede para ti vasos emprestados. Vai, então, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha as portas sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, em parte, o que em parte estiver cheio. Partiu, pois, dele, e o fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e trazer os vasos,
e ele os enchia. Conforme aquela mulher ia trazendo os azeites, conforme aquela mulher ia trazendo os vasos, a qual os vizinhos deu para ela, e ia botando ali, o azeite ia enchendo aquelas vasilhas, ia multiplicando aquelas vasilhas cheias de azeite. E ali aqueles vasos ia ficando cheios, né, ia multiplicando, né, dentro da casa daquela mulher. Sabe qual é a reflexão desta palavra aqui para mim e para você? Deus, às vezes, ele vai usar aquilo que você menos espera, aquilo que você menos imagina para te abençoar. Aqui Deus usou o profeta Eliseu para dizer: o que você tem na tua casa? E ela disse: eu só tenho uma botija de azeite. Então ali Eliseu falou: vai, pega mais vasos emprestados, que eu vou fazer algo aqui. E ali o profeta abençoou, e Deus abençoou com azeite aqueles vasos. E interessante que aqui dentro dessa palavra, ela disse: o teu servo morreu. O marido dela tinha morrido, e ele era um homem temente ao Senhor. O marido dela era um homem muito temente ao Senhor. Ele servia ao Senhor, só que ele morreu. Aí esta mulher ficou cheia de dívida, ficou com dívida, e os filhos também, né, do marido que deixou. Mas aquela mulher temia o Senhor. Então naquele momento ela clamou ao Senhor, e o profeta Eliseu foi na casa dela. E ali o profeta perguntou para ela assim: o que você tem na tua casa? E ela disse: eu só tenho uma botija de azeite. Sabe o que Deus fala para mim e para você aqui, meu irmão, minha irmã, você que está sintonizado com esta programação, você que está ouvindo esta programação? Deus, às vezes, ele vai usar aquilo que você menos imagina dentro da sua casa, no meio da tua parentela, para te abençoar. Deus aqui usou aquela botija de azeite para abençoar aquela mulher e os filhos dela, porque ela tinha uma dívida e ela não conseguia, e os credores queriam levar os filhos como servo, como escravos, para poder pagar a dívida a qual o marido tinha deixado. Então, meu irmão, minha irmã, o que Deus aqui através desta mulher fala para mim e para você? Quando você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Quando você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Seja fiel no pouco e Deus vai te honrar. Aquela mulher era tão fiel a Deus que Deus multiplicou na vida dela através de uma botija de azeite. Ela não tinha nada, ela só tinha uma botija de azeite, porque ela era fiel no pouco, e no pouco Deus honrou ela. Então, sabe o que Deus fala para mim e para você? Seja fiel no pouco com Deus e Ele vai te colocar no muito. Seja fiel no Deus, que aquilo que Ele tem diante de você, e Ele vai te honrar diante daquilo que as tuas necessidades. Então, meu irmão, e aqui é interessante que quando o profeta foi diante dela, ela só disse assim, o profeta perguntou: o que você tem? Ela disse: eu só tenho uma botija de azeite na minha casa. Mas só que Deus é um Deus maravilhoso. Ele pega as coisas que a gente não dá nada e transforma em bênção. Ele pega aquilo que a gente não imagina e multiplica. Ele pega aquilo que a gente menos imagina e faz gerar renda. Então, através desta palavra aqui, Deus fala para mim e para você. Às vezes Deus vai honrar você aonde você menos imagina. Às vezes você tem coisas na tua casa que você está menosprezando, e é aquilo ali que muitas vezes Deus vai usar para te abençoar. É aquilo ali que Deus vai te honrar. Aquela mulher, na mente dela, ela fala: mas Senhor, eu só tenho uma botija de azeite, está vazio, não tem nada, é só uma botija. Deus olha para ela e diz: eu vou multiplicar essa botija, e através dessa botija você vai pagar as tuas dívidas e vai ser honrado. Isso aqui, meu irmão, não é um conto de fada, não é uma história contada, isso aqui é a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 4, você que gosta de ler a palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 4, olha o que ele diz aqui no versículo 7. Então veio ele lhe fez saber o homem de Deus, e disse-lhe ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aquela botija de azeite foi tão abençoada que ela pagou as dívidas dela e ainda conseguiu viver com o resto, e ela e os filhos dela. Deus é tão maravilhoso que Ele fez o azeite multiplicar, multiplicou a vasilha com os azeites, falou, depois o profeta Eliseu disse para ela, olha o que o profeta disse. Então veio o profeta, ele disse, saber o homem de Deus, e disse: vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas, e tu e teus filhos viverá do resto. Ela ainda viveu do resto do azeite ainda. Deus é Deus que pode fazer
milagre na minha e na tua vida. Aonde você imagina que não há nada, Deus transforma em bênção. Aonde você olha assim, mas não tem nada aqui, Deus ele multiplica. Deus multiplicou 5 pães, Deus multiplicou os peixes através de Jesus para saciar a fome do povo, uma multidão. E aqui Deus deu um exemplo da viúva. Esta mulher, o marido dela tinha morrido, né? E ali naquele momento ela falou: Senhor, e agora o que é que eu faço? Estão querendo levar os meus filhos, estão querendo levar aquilo que eu mais amo. E ali Deus abençoou aquela mulher através de uma botija de azeite. E assim Deus faz na nossa vida. Deus às vezes ele nos honra aonde a gente menos imagina. Deus multiplica na nossa vida aonde a gente menos imagina. Sabe qual é a reflexão que nós temos que ter através desta palavra aqui? Deus vai usar dentro da sua casa aquilo que você menos imagina para multiplicar, para te abençoar e para te honrar. Sabe por quê? Porque Deus ele honra, Deus ele multiplica. A palavra de Deus diz: sede fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Olha que palavra linda, sede fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Sabe o que significa essa palavra? É às vezes quando você diz assim: mas Senhor, eu não tenho nada, Senhor, eu estou passando por uma luta. Deus vai te honrar, porque Deus ele honra os seus nos seus momentos de aflição, nos seus momentos de necessidade, nos seus momentos de aflição. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos refletir através desta viúva aqui. Essa viúva deixou um exemplo de fé, essa viúva deixou um exemplo de perseverança. Essa viúva deixou um exemplo que aquele que confia no Senhor, aquele que busca o Senhor, mesmo que o cenário seja de escassez, mesmo que o cenário seja de necessidade, seja de fome, Deus ele pode multiplicar na minha e na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus da multiplicação. Ele pega aquilo que não existe e faz criar. Ele cria coisas onde a gente acha que não tem como ser criado. Como diz a palavra de Deus, Deus transforma maldição em bênção. Deus fez Jesus transformar água em vinho. Então, que Deus maravilhoso nós servimos, um Deus que pode multiplicar na nossa vida, um Deus que pode nos honrar no momento. Quantas vezes Deus, ele supre a minha e a tua necessidade. Tem mês, às vezes, que você pensa: Senhor, esse mês eu não vou conseguir pagar minhas contas, esse mês eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir fazer aquilo. Deus chega no último momento e fala: ó, paga a tua dívida, faz a tua compra, paga as tuas necessidades, ainda vai te sobrar alguma coisinha ainda. Deus é Deus que honra. Seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Que palavra linda, que palavra abençoada, a qual o Senhor fala para mim e para você nesse momento. Então, nunca duvide daquilo que Deus pode fazer. Você quando ajuda, você quando levanta, você quando ajuda o necessitado, você quando estende a mão para o aflito, você está fazendo aquilo que Deus pede. Então, que você possa refletir sobre essa palavra, né? Eliseu aumenta o azeite da viúva, né? Aqui o profeta Eliseu, né? Ele deixou uma mensagem linda, que é onde você olha e fala assim: não tem nada. Essa mulher aqui dentro dessa palavra, ela disse: mas eu só tenho uma botija de azeite. Eliseu olhou para ela e diz assim: eu vou multiplicar através dessa botija. Ele só falou para ela: pega vasilhas com os teus vizinhos, não um pouco, pega bastante, que eu vou multiplicar na tua vida. Porque quando o homem de Deus chega na casa de uma mulher, quando um profeta de Deus chega, ele abençoa. Quando o profeta chega, ele muda o cenário. O verdadeiro profeta, ele muda todo o cenário. Então, através desta palavra aqui, Deus fala para mim e para você. Deus responde através desta palavra. Às vezes você olha assim para o lado e diz: mas Senhor, está difícil. Tá difícil para mim, não estou conseguindo. Estou passando dificuldade, estou passando necessidade. Deus ele vai usar exatamente a tua necessidade para te abençoar. Eu vejo às vezes tanto testemunho, eu vejo coisas lindas que Deus faz na vida de muitas pessoas. Eu mesmo, muitas vezes eu passo por coisas que Deus faz na minha vida, que eu fico impactado, eu fico maravilhado. Deus é Deus que ele é o Deus da provisão. Deus é o Deus que envia o recurso, Deus é o Deus que envia o maná, Deus é o Deus que faz a água brotar. Mas muitas vezes nós duvidamos,
porque nós queremos tudo em abundância. E Deus, Ele trabalha pela nossa fé. Deus quer ver a nossa fé. É a nossa fé é que move a mão de Deus a nosso favor. É pela nossa fé é que Deus move a nosso favor. Quando nós ouvimos a Ele, quando nós confiamos a Ele, Ele envia o recurso, Ele envia a provisão. E aqui, através desta palavra, o mais lindo aqui é que quando esta mulher foi diante do profeta Eliseu, olha a palavra dela para o profeta. Olha que interessante, ó. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Veio-lhes o credor, os credores, né, os homens que cobravam, e levou os meus filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse-lhe: que hei de te fazer? Declara-me o que tens em sua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ela falou para o profeta: ó, profeta Eliseu, eu não tenho nada, eu só tenho uma botija de azeite e está vazia. Olha o que ele disse para ela. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, da tua casa e sobre teus filhos, e deita o azeite e todos aqueles vasos, e põe a parte que o azeite estiver cheio. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre ele, sobre si e sobre teus filhos, e lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Ali começou Deus multiplicar, né, aquele vaso de azeite, começou a multiplicar em todas aquelas vasilhas e começou a encher. O azeite só parou. Olha como é que é tremendo. O azeite só parou quando não tinha mais vaso. O azeite só parou quando não tinha mais vaso para encher. Mais vaso para encher. Porque se tivesse mais vaso, ia encher toda a vida. O azeite só parou quando não tinha mais vaso. Sabe o que Deus fala para mim e para você através dessa palavra? Deus é Deus que multiplica. Ele vai te abençoar naquilo que você menos imagina. Ele vai te suprir naquilo que você menos espera. Então, através dessa palavra aqui, é uma palavra linda, é uma palavra abençoada, é uma palavra que restaura a minha e a tua fé. Você às vezes está se perguntando assim: Senhor, eu estou desempregado, Senhor, eu estou com uma enfermidade, Senhor, eu estou depressivo, Senhor, eu estou passando por um momento de aflição, eu estou completamente desorientado. Deus vai usar a tua necessidade, a tua dor, o teu sofrimento para te abençoar. Deus às vezes Ele usa o nosso sofrimento, Deus Ele usa às vezes as nossas aflições, Deus Ele usa às vezes o nosso choro para poder nos abençoar e para nos restaurar. Porque Deus Ele trabalha exatamente quando nós estamos fracos, é que Ele faz a gente ser forte. Quando a gente está fraco, Ele nos aperfeiçoa e nos dá força. Então, meu irmão, minha irmã, que palavra linda esta mulher aqui deixa para mim e para você. Nunca duvide daquilo que Deus pode fazer na minha e na tua vida. Às vezes o cenário é triste, o cenário é de tristeza, o cenário é de angústia, o cenário às vezes você não vê saída, mas é dentro desse cenário. Aqui o cenário desta mulher era de tristeza, era um cenário de angústia, era um cenário de opressão. Ela tinha perdido o marido, os credores queriam levar o filho dela, ela estava cheia de dívidas, ela estava depressiva, ansiosa, e Deus olhou para ela e disse: eu vou mandar um profeta, eu vou mandar o meu servo, eu vou mandar um enviado, que era o profeta Eliseu. E ali, quando o profeta chegou dentro da casa daquela viúva, ele perguntou para ela e disse: o que a tua filha tem? O que a senhora tem na tua casa? Ela disse: eu só tenho uma botija de azeite. E ele disse: vai, pega emprestado vasilhas com teus vizinhos, que eu vou multiplicar
na tua vida. E ele profetizou ali sobre a vida daquela mulher, e o azeite encheu todos aqueles vasos, e aquela mulher foi abençoada. E no final o profeta ainda disse para ela, olha que palavra linda: então veio ele e fez saber o homem de Deus e disse-lhe: vai e vende o azeite e paga tua dívida, e tu e teus filhos viver do resto. Então, olha que palavra linda. Deus não só abençoou aquela mulher, ele multiplicou para ela pagar as dívidas dela e ainda viver do resto do azeite e vender e ser abençoada, ela e os filhos dela. Então, meu irmão, que Deus possa abençoar a tua vida. Quando você fica na posição que Deus quer, quando você fica dentro do propósito que Deus te chamou, ele abençoa a minha e a tua vida. Aqui, através desta palavra, Deus ele fala para mim e para você: fica na posição de serva, fica na posição de servo, que na hora certa Deus vai multiplicar na minha e na tua vida. Às vezes o cenário, às vezes você olha o cenário e fala: mas Senhor, eu não vejo nada. Senhor, eu estou passando por um momento difícil, eu estou passando por luta, a minha vida está difícil. Deus vai trabalhar às vezes dentro do seu sofrimento para te abençoar. Então, meu irmão, que você possa refletir através desta palavra. O programa se findou, falta poucos minutos para o programa acabar. Eu creio que o Espírito Santo de Deus venha falar no coração de cada um da melhor maneira, em nome de Jesus. Amém. Vamos, dar início, ao término do programa com o momento da oração. A gente sempre começa o programa, e termina o programa com oração. Que o Espírito Santo de Deus, eu creio, meu irmão, que Deus vai trazer um grande avivamento. Eu creio que Deus, não é só porque o meu programa é avivamento, não. Eu creio que Deus, nos últimos dias, vai trazer um grande avivamento sobre toda a face da terra, antes da volta de Jesus. Eu creio que Deus vai trazer um grande avivamento sobre toda a humanidade, porque Deus ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Vamos aqui, dar início à oração para o término do programa, em nome de Jesus. Amém. Amado Deus, amado Pai, diante da Tua presença, Pai, eu coloco essa palavra, Pai. Que onde chegar essa palavra, Pai, que vidas possam ser mudadas, que vidas possam ser libertas, Pai. Que vidas possam ser multiplicadas, Pai. Que Tu venha multiplicar, assim como Tu multiplicou aqui na casa dessa viúva, Pai. Que Tu venha multiplicar na casa desse homem, na casa dessa mulher, na casa desse senhor, na casa dessas crianças, na casa, Pai, dessas pessoas que estão sintonizadas com esta programação, Pai. Que vidas venham ser abençoadas, Pai. Que vidas venham ser restauradas, venham ser libertas através da Tua palavra, Pai. Assim eu coloco tudo diante da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agradecendo aqui os anunciantes, os patrocinadores, que Deus possa continuar abençoando, prosperando a todos, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada, uma semana na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.